insólitas. Para onde quer que olhemos, até mesmo na cama, há mundos dentro de outros mundos dentro de outros mundos. As montanhas e os vales que se formam nas cobertas abrigam algumas criaturas muito bizarras. Um percevejo, pequeno o suficiente para não ser visto na maior parte do tempo, aparecendo apenas quando está faminto. Se for necessário, ele é capaz de passar até 2 anos sem se alimentar. Quando encontra alimento, ele satisfaz todo o seu apetite chupando sangue. Em cerca de 20 minutos, ele dobra de tamanho. Mas o percevejo ainda é um gigante. Uma jornada para dentro de um mundo ainda menor revela criaturas tão minúsculas que para o olho humano não passam de grãos de poeira. Gigantescas populações de ácaros alimentam-se nas imensas planícies de nossos cobertores. Se fôssemos do tamanho de um ácaro, uma cama de casal pareceria ser do tamanho da Grande Londres. Talvez existam milhões de ácaros, dividindo uma cama já bem usada, alimentando-se dos minúsculos fragmentos de pele que perdemos todas as noites. Numa escala ainda menor, na umidade presente em cada fragmento de pele, vivem as bactérias. Elas não podem ser vistas a olho nu. 1 milhão de bactérias podem caber na cabeça de um alfinete. Mas este ainda não é o menor de todos os universos possíveis. Este é um vírus, tão pequeno que sobrevive infectando bactérias. É tão simples que não tem como se reproduzir. Em vez disso, despeja seu material genético dentro da bactéria, obrigando-a a produzir mais vírus. As pessoas não fazem ideia do caos que são capazes de provocar nestes mundos em miniatura. Mas eles também nos incomodam, e nenhum deles é pior que os ácaros, mesmo sendo tão pequenos, causando-nos asma e alergias. Até mesmo algo que parece trivial torna-se um milagre de precisão de engenharia se examinado mais de perto. A mosca doméstica. Um projeto de requinte muito mais complexo que qualquer máquina produzida pelo homem. Nem mesmo nossa tecnologia espacial mais avançada poderia competir com essa sofisticada máquina voadora. Mas, infelizmente, nem sempre apreciamos os aspectos mais requintados da engenharia aeroespacial. Um velho pote de farinha não atrai apenas moscas. Escondendo-se nas planícies rochosas desta paisagem em miniatura estão os ácaros Ciro.
Eles são semelhantes aos ácaros, mas são mais pesados e robustos. Vivem e se reproduzem em farinha abandonada, geração após geração. Mas eles não vão ficar presos aqui para sempre. Uma mosca de passagem oferece uma saída. Jovens ácaros às vezes sobem a bordo desse conveniente meio de transporte para tentar a sorte no mundo. Uma aventura que sempre traz algum risco. Um mundo novo. Talvez um lugar para iniciar uma nova colônia. Mas existe um problema. Os nativos daqui não são nada amistosos. Parece haver um ácaro para cada situação. Em um pedaço de queijo azul vivem os ácaros do queijo. Eles vivem nas colônias de fungos, que dão ao queijo azul seu sabor característico. Para esses ácaros, pouco importa se esses fungos são da mesma família que aqueles que causam nas pessoas o chamado pé de atleta. Se pequenos exemplos caseiros bastam para incomodá-lo, espere até visitarmos o jardim. Estamos apresentando o mundo natural. Nesta escala, mesmo um gramado bem cuidado parece uma selva. Em escala ainda menor, cada folha pode ser um mundo à parte. Uma folha de grama é feita de milhões de células. Cada célula é muito menor do que nosso olho é capaz de enxergar. E entre os vales que são formados entre as células, vivem colônias de levedo. E mais uma vez, sempre presentes em meio ao levedo estão as bactérias. Na grama, crescendo em formatos bizarros, estão as briófitas, pequenas plantas primitivas que raramente são percebidas. E mesmo as plantas mais comuns, como os gerânios, ficam muito diferentes quando vistas bem de perto. Mas para muitos animais de jardim, toda essa sofisticada arquitetura vegetal não passa de comida. O caracol move-se com elegância. Simplesmente desliza através de qualquer superfície sobre uma camada de líquido viscoso. Seu pé retém o líquido viscoso para evitar que ele escorra, enquanto movimentos musculares impulsionam o caracol.
Mas, evidentemente, jardineiros não gostam de caracóis. E eis o motivo. A terrível boca do caracol. E os danos às nossas plantas são causados pela superfície da língua do caracol, semelhante a uma pequena lixa com milhares de pequenos dentes, tão minúsculos que cada milímetro contém centenas deles. Os jardineiros tentam defender suas plantas, mas as plantas também não querem ser devoradas e por isso usam suas próprias defesas. E nenhuma é mais eficaz que a urtiga. Este caule e estas folhas estão cobertos de hastes, e cada uma delas é uma arma. Na ponta de cada pelo existe um pequeno receptáculo transparente contendo veneno. Se for tocado, o receptáculo se rompe e o pelo perfura a pele e injeta o veneno. O princípio em si é tão eficiente que não é usado apenas pelas plantas. A lagarta da Aglais urticae é coberta com uma armadura de pelos defensivos. Todos os pelos são rígidos e quebram-se facilmente quando a lagarta é tocada. E o pelo é curvado para penetrar melhor a pele, causando grande irritação. Nenhum sistema de defesa é perfeito. As Aglais urticae comem as urtigas porque são de alguma forma imunes à irritação. E ao mesmo tempo, seus próprios pelos são capazes de convencer seus inimigos de que é melhor manterem-se afastados. Mesmo assim, nem todos os insetos tentam se defender. A força dos afídeos está nos números. Eles simplesmente prendem-se à planta e sugam, sugam e sugam. Borrachudos, moscas varejeiras e moscas brancas. Nenhum deles é apreciado pelos jardineiros. Mas se olharmos mais de perto, veremos que até mesmo os simples afídeos são uma obra-prima da engenharia. Se a arquitetura do corpo dos insetos é intrincada, seus ovos são obras de arte em miniatura. Em um jardim comum existem milhares de tipos diferentes de ovos de inseto. Alguns chegam a ter menos de 1 milímetro, todos esculpidos com máxima precisão até o último detalhe. Mas a superfície de uma folha é um lugar perigoso. Por isso, alguns animais põem seus ovos na ponta de uma longa haste, fora do alcance de qualquer criatura que possa querer devorá-los. Outras não estão tão seguras. Existem criaturas tão pequenas que moram dentro do ovo de um inseto. Este ovo de borboleta jamais vingará.
Uma pequena vespa pôs seu ovo dentro dele e agora sua larva comeu tudo o que havia dentro. A vida não é menos cruel com os que habitam mundos menores. Alterando a qualidade do ar. Em grande parte do país, a contagem de pólen permanece alta, embora possa diminuir nos próximos dias. Isto se deve às altas temperaturas e à faixa de alta pressão que torna o ar rarefeito. Para muitos de nós, o pólen é uma maldição de verão. E tem tudo a ver com sexo. Em sua tentativa de fertilizar uma flor feminina de grama, flores masculinas lançam enormes quantidades de pólen no ar. A reprodução de gramíneas depende inteiramente das probabilidades do acaso. Lançar milhões e milhões de grãos de pólen para que simplesmente sejam levados pelo vento significa que talvez um grão terá muita sorte se chegar até uma flor feminina. Infelizmente, os grãos que não conseguem não têm outro destino senão... Talvez não sejamos capazes de enxergar esses mundos, mas ainda podemos senti-los. Não importa o quanto tentemos controlá-los. A única saída é para baixo. Embaixo de cada gramado existe um mundo subterrâneo secreto. Várias centenas de quilômetros de túneis, construídos por minhocas. Estas passagens movimentadas são mantidas abertas pelas minhocas. Eles se movimentam através dos túneis com as minúsculas e rígidas cerdas em seu corpo. O grande Charles Darwin dizia sobre as minhocas: é de se duvidar que qualquer outro animal tenha tido um papel tão importante na história do mundo quanto essas criaturas de organização tão simples. Um dos fatos que as tornam tão importantes é que elas comem a terra. O solo é esterilizado e enriquecido com vitaminas no organismo da minhoca. Até mesmo as bactérias da salmonela são destruídas. E entre as partículas do solo vive um outro tipo de verme, com pouco menos de 1 milímetro. Nematóides. Vermes cilíndricos. Acredita-se hoje que essas criaturas sejam as mais numerosas do planeta. Nos túneis das minhocas existem mais que minhocas e sua vida diária. Uma
mãe atenciosa toma conta da família. Um inseto da ordem dos Dermaptera põe seus ovos e os guarda dentro de um ninho. Até mesmo os Dermaptera têm que lutar contra inimigos em menor escala. Ela lambe seus ovos para mantê-los limpos, sem fungos ou bactérias. Mas sua vida também pode ser destruída por criaturas em maior escala. Toupeiras. Totalmente cegas, elas encontram seu caminho através do escuro, captando as correntes de ar com seu nariz. E sentem o teto do túnel raspando suas caudas nele. As toupeiras constroem seus túneis como armadilhas para seu alimento favorito, as minhocas. Elas patrulham seus túneis procurando por minhocas que aparecem por acaso. A toupeira morde e arranca a cabeça da minhoca. A minhoca está viva, mas está paralisada, e é acrescentada a pilha de minhocas frescas mantidas pela toupeira para quando sentir fome. Estamos apresentando o Mundo Natural. Se a casa e o jardim não são suficientes, que tal darmos um passeio? Mas visitar outros lugares não ajuda ninguém a escapar, principalmente quando um dos passageiros é uma floresta de pelos ambulante. E esta floresta está infestada de estranhas criaturas. Pulgas. Estes insetos perderam suas asas e tornaram-se achatados, de modo que pudessem se locomover entre os pelos. A maioria das pulgas que encontramos é de gatos, mesmo se estiverem em um cachorro. Seu alimento estará sempre embaixo de seus pés. O sangue de seu hospedeiro, quem quer que ele seja. Sem asas, a pulga tem uma maneira diferente de passar de um hospedeiro para outro. Minúsculos pedaços de gordura sobre suas pernas traseiras, quando comprimidos e liberados, arremessam a pulga para longe. Tal aceleração, 20 vezes a de um ônibus espacial em plena decolagem, mataria praticamente qualquer outro animal. O dorso de um animal não é o único lugar para uma carona. Penas também são convidativas. Mas este hospedeiro está voando a 64 km por hora e batendo as asas várias vezes por segundo. Para morar nestas penas é preciso saber se segurar. A viagem pode ser bastante turbulenta. A pena é feita de nervuras armadas de modo a criar uma superfície plana.
Mas escondido nas nervuras está um piolho mastigador, que não suga o sangue do pássaro, mas come a própria pena e prende-se a ela com suas garras em forma de gancho. E alojado confortavelmente a salvo da corrente de ar, existe ainda outro ácaro, um ácaro de penas, que se alimenta de partículas de poeira e resíduos, ajudando a manter a pena limpa. Alguém aqui está com pulga? Deve ser aquele cachorro. Chegamos, podemos sair agora. Oh, veja aquele cogumelo. Um bosque pode nos parecer um lugar tranquilo, mas é na verdade um lugar muito complexo e incrivelmente movimentado. É cheio de grandes surpresas. Na copa das árvores, longe de nossos olhos, criaturas vivem suas vidas em meio às folhas. As próprias árvores sustentam comunidades inteiras, tão complexas quanto aquelas que o homem constrói. E no coração da floresta existe uma metrópole, uma cidade de marimbondos. Os marimbondos constroem sofisticados ninhos de papel, mascando madeira e moldando a pasta em células individuais para os mais jovens. Estas vespas podem parecer agressivas, mas são bastante dóceis. E sabem se defender com seu ferrão pontudo e serrilhado. Estas colônias complexas não são vistas com muita frequência, escondidas em troncos de árvore. Cada árvore é uma máquina viva e complexa, alimentada por suas folhas. Cada folha absorve a energia do sol e o dióxido de carbono do ar, transformando-os em alimento. Debaixo da folha é coberta de pequenos orifícios, estômagos, que permitem à folha absorver o ar. E dentro dela ficam as verdadeiras fábricas, as células verdes. Não é preciso dizer que esta é uma oportunidade boa demais para ser desperdiçada. Existe uma criatura que é pequena o suficiente para viver entre essas células, consumindo o alimento assim que ele é produzido. Uma lagarta comedora de folhas, minúscula, mas devastadora.
Nem tudo que acontece na floresta acontece no alto das árvores. Muita coisa acontece em um nível menos elevado, onde chegamos a pisar. Todas essas folhas produtivas acabam caindo das árvores no chão da floresta. E aqui, nada é desperdiçado. Cada folha seca é reciclada. Colônias microscópicas de fungos decompõem o material da folha, transformando-a em alimento digerível. E escondidos em meio ao lixo estão minúsculos e primitivos insetos, olêmbulos. Com menos de 1 milímetro, são tão pequenos que até gotas de chuva são uma grande ameaça para eles. Por isso, seus corpos são cobertos com uma textura repelente à água. Escondidas sob o solo, as colônias de fungos conectam tudo fisicamente, ajudando as raízes a absorver os nutrientes. Eles são o ponto de união de toda a floresta, transformando-a em um imenso e complexo sistema. Tudo é delicadamente equilibrado e alheio à nossa presença, até o momento em que perturbamos essa harmonia. A coisa que mais enfurece os marimbondos é barulho. Vibrações são um grande transtorno para as cidades nas árvores. Estamos apresentando o Mundo Natural. Água. Mesmo algo tão familiar passa a ter outra dimensão. A água é um líquido muito estranho. Sua superfície possui algumas propriedades bizarras. Animais grandes apenas ficam molhados, mas para os animais menores, a película da superfície age como uma cama elástica e tem apenas uma molécula de espessura. Os girinos limbatos ficam à vontade aqui. Eles, na verdade, vivem na superfície. O besouro está adaptado a esta existência dividida, com metade acima da superfície e metade abaixo. Até mesmo seus olhos são divididos. Os olhos de cima enxergam no ar e os olhos de baixo enxergam na água. Mas o que o besouro vê realmente e como o seu cérebro processa essa informação é um dos mistérios do universo. Quem poderá dizer o que se passa na cabeça de um girinos limbatus? Algumas criaturas vivem equilibradas sobre a superfície, como os gerres agentatus. Mas para fazer isso, o truque consiste em não se molhar. O gerris agentatus é coberto com uma penugem que repele a água.
Ele se equilibra sobre os pés, onde possui ainda mais pelos para não romper a superfície. Mas os pelos só funcionam se forem mantidos meticulosamente limpos. Para os animais não adaptados à película da superfície, ela é uma armadilha mortal, o que é bom para os gerres argentados, porque as pobres criaturas que não conseguem se soltar acabam se tornando sua refeição. Um mundo inteiro depende da superfície desta película. Ovos de mosquitos são postos em cima da água e também são impermeáveis, deformando a superfície elástica com uma camada de borracha. Quando os ovos estão prontos para chocar, as larvas do mosquito emergem de dentro da água. A porta se abre e a larva nada livremente. Executam um pequeno truque. Larvas de mosquito alimentam-se embaixo d'água, mas precisam de ar para respirar. Então a larva respira literalmente através da cauda. Presos à superfície da água, 2 tubos permitem que a larva aspire o ar. E enquanto filtram a água em busca de alimento, elas obtêm o melhor de ambos os mundos. Finalmente, elas se transformam em mosquitos adultos e sobem à superfície. É um processo delicado. Elas não podem se molhar agora e é por isso que os mosquitos se reproduzem em água parada, lagoas e poças. Durante um breve momento, ele se equilibra na superfície, secando-se ao sol. Os machos alimentam-se apenas de néctar. São as fêmeas que bebem sangue. Sua longa probóscide é como uma seringa hipodérmica que perfura a pele e retira o sangue. Um cão molhado carrega consigo mais do que apenas a água do lago. Enquanto se seca, ele espalha ecossistemas inteiros pelo chão. Dentro de uma única gota de água existe um universo completo em miniatura. Tão pequeno que só pode ser visto através de um microscópio. Estas plantas têm menos que 1/10 de milímetro de diâmetro. É quase impossível imaginar a vida nesta escala. A água já não se parece com água.
Mover-se através dela é como nadar em uma espécie de melaço. É incrível que essas criaturas consigam sequer se mover, mas elas o fazem com uma aparente facilidade, impulsionadas através da água espessa com seus cílios, pequenos filamentos de movimentos ondulatórios. Mesmo em um mundo tão diminuto como este, ainda existem plantas verdes, algas e animais que se alimentam dessas plantas. Esses longos filamentos de algas são simplesmente sugados como se fossem espaguete. Aqui existem carnívoros que patrulham a água devorando os que se alimentam de plantas. E este é um super predador. Ele ataca e devora vítimas do seu próprio tamanho. Sua presa é simplesmente engolida inteira. Mas esta bolha é uma caçadora preguiçosa. A ameba não gosta de correr atrás de sua presa. Ela apenas desliza em torno de sua refeição. Uma criatura precisa ser muito estúpida para ser apanhada por uma ameba. À primeira vista, esses mundos invisíveis nada têm a ver conosco, mas eles nos afetam de qualquer maneira. Ainda emergindo da superfície da água estão mais mosquitos. E estão famintos por sangue. Gostemos ou não, esses mundos microscópicos são parte de nossas vidas. Podemos correr, mas não nos esconder. Nós, na verdade, dependemos de todos os mundos invisíveis que costumamos ignorar. Sem insetos, bactérias, fungos e ácaros, a vida que conhecemos não existiria. Agora sabemos que o nosso mundo só funciona porque são esses mundos ocultos que unem todas as coisas. Mundos dentro de mundos, dentro de outros mundos. Mundos infinitos. Versão brasileira, DPN Santos.
dentro da bactéria, obrigando-a a produzir mais vírus. As pessoas não fazem ideia do caos que são capazes de provocar nestes mundos em miniatura. Mas eles também nos incomodam, e nenhum deles é pior que os ácaros, mesmo sendo tão pequenos, causando-nos asma e alergias. Até mesmo algo que parece trivial torna-se um milagre de precisão de engenharia se examinado mais de perto. A mosca doméstica. Um projeto de requinte muito mais complexo que qualquer máquina produzida pelo homem. Nem mesmo nossa tecnologia espacial mais avançada poderia competir com essa sofisticada máquina voadora. Mas, infelizmente, nem sempre apreciamos os aspectos mais requintados da engenharia aeroespacial. Os fragmentos de pele que perdemos todas as noites. Numa escala ainda menor, na umidade presente em cada fragmento de pele, vivem as bactérias. Elas não podem ser vistas a olho nu. 1 milhão de bactérias podem caber na cabeça de um alfinete. Mas este ainda não é o menor de todos os universos possíveis. Este é um vírus, tão pequeno que sobrevive infectando bactérias. É tão simples que não tem como se reproduzir. Em vez disso, despeja seu material genético. Viagens insólitas. Para onde quer que olhemos, até mesmo na cama, há mundos dentro de outros mundos dentro de outros mundos. As montanhas e os vales que se formam nas cobertas abrigam algumas criaturas muito bizarras. Um percevejo, pequeno o suficiente para não ser visto na maior parte do tempo, aparecendo apenas quando está faminto. Se for necessário, ele é capaz de passar até 2 anos sem se alimentar. Quando encontra alimento, ele satisfaz todo o seu apetite chupando sangue. Em cerca de 20 minutos, ele dobra de tamanho. Mas o percevejo ainda é um gigante. Uma jornada para dentro de um mundo ainda menor revela criaturas tão minúsculas que para o olho humano não passam de grãos de poeira. Gigantescas populações de ácaros alimentam-se nas imensas planícies de nossos cobertores. Se fôssemos do tamanho de um ácaro, uma cama de casal pareceria ser do tamanho da Grande Londres. Talvez existam milhões de ácaros, dividindo uma cama já bem usada, alimentando-se dos minúsculos